por favor. Isso. Que o teu coração esteja muito feliz, alegre na presença daquele que tudo pode, daquele que começou grande obra na minha e na sua vida, é fiel para concluí-la. O Senhor Deus nunca deixa nada pela metade. Muitas vezes o Senhor está tentando aí, irmãos, trazer a pessoa, tomando até pelos braços, pelas mãos, tentando trazê-la, porque tem a obra para ser concluída, para ser completa. Mas o que tem de pessoas fugindo do Senhor, gente? O que tem de pessoas amando mais o tempo presente? O que tem de pessoas que estão se apegando a esta vida? Jesus, brigando por tantas coisas que são passageiras, negociando o que Deus lhe deu, perdendo a paz, perdendo o juízo, perdendo o temor, tudo que Deus lhe deu. Por quê, irmãos? Por quê? Por coisas passageiras. É tempo de nós começarmos a observar aquilo que é de Deus e saber o que, gente? Que tudo que é de Deus é eterno. A palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus disse o seguinte: olha, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Não é errado você querer prosperar, tomar posse da sua bênção, ser curado, não é errado não, mas entenda que a grande parte dessas coisas perecem, os dias estão passando, os anos estão avançando para todos nós, os dias vão passando, as coisas vão ficando aí, né? É igual a pessoa que às vezes, irmão, está até doente, tanto trabalhar. Mas eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, tudo bem, olha aqui, a pessoa morre e o serviço fica. Tem dona de casa aí que só Jesus na causa. Ela pode estar ruim, está mal. Aí não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal. Chega aí, acontece qualquer coisa, a pessoa foi embora. E o serviço fica tudo aí. Então, meu filho, minha filha, vamos cuidar mais das coisas do Senhor Deus, porque eu quero falar com você sobre isso, das coisas espirituais. Como é que está a temperatura do ar aí? Está boa? Ou está frio aí, gente? Se tiver frio, está para baixo? Está quente? Acho que aqui no meio está quente, gente. Igual lá atrás, acho que está mais frio. Está legal aí? Tá? Então está ótimo. Ali no meio ali. Esse mês nós já vamos terminar de arrumar a outra ali, gente. Glória a Deus. Mas vamos lá ao que interessa, ao que vai nos ajudar aqui hoje. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu te mostrar algo aqui, irmãos. Salmos, capítulo 1. Salmo 1, né? Salmo não tem capítulos. Salmo é cânticos. Então não há capítulos. Salmo 1, verso 1. Pastor, isso aqui eu já conheço desde quando eu cheguei na igreja. Esse aqui, pastor, é mais conhecido de todos os salmos. E que bom, eu fico feliz de estar ministrando para pessoas que leem Bíblia. Na igreja, o homem de Deus tem que ler Bíblia. Eu digo o seguinte: a Bíblia não foi escrita para todo mundo, não. Pastor, a Bíblia foi escrita para todo mundo. Não, a Bíblia foi escrita para quem lê. Porque se a pessoa não lê, não faz diferença. Não faz diferença ele ter uma Bíblia na casa dele, aberta ali,
ainda que seja no Salmo 91, né? Irmãos, a letra sozinha ali, ela é morta, o que vivifica é o Espírito. Eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre o agir de Deus, quando nós meditamos, quando nós ouvimos a sua palavra. Vamos lá? O verso primeiro vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos... Olha só, aqui você percebe um declínio espiritual muito grande. Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Ou seja, a pessoa caminhava, ela andava até bem, mas daqui a pouco ela se deteve e por último se assentou, parou. É um declínio espiritual muito grande, é uma queda muito grande. É como você pegar algumas passagens bíblicas, você olhar Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 7, aonde Estevão fala para os homens assim: vocês resistem ao Espírito Santo. O Estevão vai dizer assim: vocês resistem ao Espírito Santo, Atos 7, 51, vocês resistem. Aí eu vou à carta aos Efésios, por exemplo, Paulo vai dizer assim, não entristeçam o Espírito. Aí quando nós chegamos lá em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo vai dizer, não apaguem o Espírito. É o declínio. Resiste, entristece e o quê? Apaga o Espírito. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tudo isso eu expliquei para vocês que no tempo que estávamos falando do Salmo 91, no mês anterior, né? Mas eu quero que você observe esse declínio. Por quê, irmãos? É aquele momento quando o Espírito Santo do Senhor já não tem mais uma voz na nossa consciência. O Espírito Santo do Senhor já não tem mais uma voz na consciência da pessoa, ele não tem mais liberdade de falar com aquela pessoa. No momento em que o coração se endurece, no momento em que, irmãos, as coisas já não dá mais ouvido ao que o Senhor Deus diz, principalmente quando a pessoa se torna uma pessoa religiosa. Não, porque eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma, eu sou desta maneira. Deus te ama como você é? Sim, pastor, Deus me chamou como eu sou. Sim, Deus te ama como você é, mas não te chamou para ficar como é. Tem que haver uma mudança, tem que haver essa melhora. Então, veja que vai havendo um declínio espiritual muito grande, e a pessoa já não dá mais ouvidos à palavra do Senhor. O que eu preciso fazer? Verso 2 vai dizer, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Então, para evitar essas coisas, antes, ele tem o prazer no quê? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E faz o quê, gente? Medita nela. Quando você tem o hábito de meditar na palavra, você não vai o quê? Andar no conselho dos ímpios, você não vai se deter no caminho dos pecadores, e nem vai o quê? Se assentar à roda dos escarnecedores. Você, quando tem o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras, você não vai viver o declínio espiritual que muitos cristãos estão vivendo. E quando estão vivendo um declínio espiritual, e você vai falar acerca do Evangelho, da palavra, do amor de Cristo, irmãos, é como Paulo diz, eles parecem que têm comichão no ouvido. Como o próprio Estevão aqui, quando ele falava, irmãos, o povo não resistia à sabedoria do Espírito Santo. Mas eles tapavam os ouvidos e começavam o quê? Gritar. Eles tapavam os seus ouvidos e começavam a gritar. Para quê? Para não ouvir o que Estevão estava dizendo. Então, com isso, eles conseguiam o quê? Resistir. Às vezes, dentro de nós, algo grita. O Senhor quer falar por sua palavra, o Senhor quer dar as direções, o Senhor quer conduzir, Deus quer ensinar. Algo dentro da pessoa grita. Eu costumo falar acerca do próprio desejo, da própria vontade, da forma natural da pessoa ser.
né? Eu estava observando, eu estava lendo acerca de perdão e tal, meditando nisso essa noite, essa madrugada, e eu estava vendo, quando você vê, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos, o que ele estava fazendo ali, irmãos? Veja bem, ele pega todos os discípulos. Eu estava procurando uma parte assim que diz assim: ele não lavou o pé do Judas. Será que ele lavou o pé do Judas? Ele lavou o pé do Judas. Lavou. Mas o que Jesus estava fazendo? O que ele fazia quando ele lavava os pés dos discípulos? Bom, ele sabia que o Judas iria traí-lo. Ele sabia que o Pedro iria negá-lo. Ele sabia que os demais, o que, gente? Fugiriam, iriam embora. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim ele fez o que? Lavou os pés aos seus discípulos, antes que tudo acontecesse. O que ele estava fazendo? Estava dizendo: antes de acontecer, eu já estou perdoando vocês. Antes que aconteça, eu já estou lhes perdoando. Porque o perdão é algo que tem que existir na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Antes que aconteça o que eu sei que vai acontecer, eu já estou perdoando vocês, inclusive Judas Iscariotes. E depois ele diz o seguinte: se eu, sendo o Senhor, estou fazendo isso, e vocês dizem que sou Senhor, e vocês dizem bem, se eu sou Senhor, digo isso, e vocês? O que é que vocês vão ter que fazer? Então, quando você medita na lei do Senhor, tanto que o Senhor Jesus dizia o seguinte: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. De dia e de noite ele estava o quê? Falando com Deus, meditando, ouvindo o que o Senhor Deus tinha a dizer. E isso fez dele, irmãos, aquele que conseguiu de fato vencer o inimigo no seu terreno para dar-nos a liberdade que hoje temos em Cristo Senhor Jesus. Mas o ato de meditar nos faz o quê, irmãos? Nos faz estar livre das coisas que param, que paralisam, que prendem a vida da pessoa. E aí tem duas coisas muito distantes, porque alguém pode falar assim: pastor, eu leio a Bíblia todo dia. Ler é uma coisa, meditar é outra. Ler, você lê com os olhos naturais. Se você lê com os olhos naturais, você vai entender só a história. Tanto que muitas pessoas têm conhecimento da história, capítulos e versículos, mas não tem nenhuma revelação. Não tem nada de revelação de Deus. Não tem nada de instrução das coisas espirituais. Por quê? Lê como se fosse um livro comum, um livro qualquer. Meditar é diferente. Meditar é você mergulhar, você ler, reler, esperar. Porque a Bíblia, mais importante que a velocidade com que você lê, é o tempo de qualidade que você dá a ela, porque ela vai se revelando, a palavra vai se revelando. Então, quando você medita com os olhos do coração. Você lê com os olhos naturais, mas o meditar, você medita com os olhos do coração. Quando você está meditando na palavra, você para, você lê um versículo, Deus, aqui tem algo. Eu digo sempre o seguinte: o conhecimento, ele é muito bom, mas eu tenho que lutar com ele até ele virar uma revelação. O conhecimento que eu tenho, que o Senhor me deu, o versículo, a palavra, o capítulo que Ele me deu, que eu estou lendo, e eu tenho ali a história, eu tenho conhecimento, eu tenho que meditar, até ali ter uma revelação, porque em todos os lugares na palavra do Senhor, Deus tem algo para as nossas vidas. Em todos os lugares. Deus vai ter algo para as nossas vidas, Deus vai ter algo para nós. Quando eu estou meditando, eu consigo vencer o que, irmãos? Aquela conspiração maligna, que a Bíblia chama, por exemplo, de sofisma, que é aqueles pensamentos ruins. Eu consigo vencer isso, aquela construção de pensamento. Outra, cultura de comportamento.
Porque tem um tipo de comportamento que não é possível. Você fala assim, não, Deus, não é possível que essa pessoa está lendo Bíblia. Tem uma forma que a pessoa, irmãos, muitas vezes age ou reage, você diz assim, puxa, não é possível que ela está lendo Bíblia. Quando você medita, você tira o espaço do domínio das trevas. Tá? Me perdoe ser repetitivo, acho que eu também devo ter dito isso para você. O inimigo trabalha com o que, irmãos? Com espaço. E aí não é que Deus deu espaço a ele, é o espaço que eu e você deveríamos ocupar e não ocupamos. Quando é que nós não ocupamos? Quando nós não avançamos no nosso conhecimento. Quando nós não avançamos na revelação de Deus. Coisas que eu deveria estar tomando posse, que eu deveria estar com os meus pés em cima, alargando as minhas tendas, as minhas fronteiras, mas eu estou lá meio de braço cruzado, ou com medo, preocupado demais com o que as pessoas vão dizer, com o que o povo vai pensar. Eu tenho que ter a preocupação quanto ao que as pessoas vão dizer, porque eu vou dar testemunho de quem? De Deus. Então, se eu vou dar um mau exemplo, um mau testemunho, é claro que eu tenho que me preocupar, porque tem aquele que fala assim, ó, eu não estou nem aí, pastor, porque o povo diz. Não, espera aqui. Se eu vou dar um mau testemunho, eu tenho que me preocupar sim. Porque se eu sou de Cristo, eu tenho que ser o quê? Carta viva. Quando o Espírito do Senhor habita em você, você é carta viva. Agora, se o Espírito do Senhor não habita em nós, a pessoa conhece os versículos apenas, ele é uma letra morta. Um homem de Deus, mulher de Deus, tem que ser carta viva, e não uma letra morta. Não uma página qualquer. Então falar assim, eu não estou nem aí, pastor, com o que o povo vai pensar e vai dizer. Não, se eu sou testemunha do Senhor, eu tenho que me preocupar sim, com um bom testemunho. Eu tenho que me preocupar com isso. E quando eu tenho esse hábito de meditar na palavra do Senhor, o que vai acontecer? Eu vou conseguir abrir os olhos da fé. Porque quando você lê, você olha com os olhos o quê? Naturais, né? Como é que nós enxergamos? Que quando o cérebro ele manda essa mensagem para os olhos, né? E os olhos vão ver, para que ele veja, o que ele precisa, gente? De uma imagem real, do mundo real. Ele vê, se eu colocar a minha mão aqui, os meus olhos verão a minha mão, já não vejo você, entendeu? Mas se eu faço isso, aí eles enxergam mais além. Eles vão mais longe. Então, eu sou limitado às coisas reais. Isso são os olhos o quê? Naturais. Quando você medita com os olhos do coração, aí essa meditação e os olhos do coração vão te levar a ter uma realidade espiritual. Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Alguns não entendem. Alguns não, eles ignoram isso. É como Moisés no alto do monte, né? Com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Lá embaixo uma batalha o quê? Eu estava falando isso, quem falou isso comigo ontem foi o Barnabé, que ele teve no Rio de Janeiro com o pastor Rogério, né? E ele estava falando acerca disso. Que o quê? Quando Moisés estava com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Quando as mãos abaixavam, Israel perdia. Então a batalha, o forte da batalha não era a batalha sangrenta que estava lá embaixo. Não era a capacidade de espadas, e sim a questão o quê? Espiritual. Quando espiritualmente você cansa, materialmente as coisas retrocedem. Quando espiritualmente você cansa, as coisas no mundo natural começam também a regredir. Por que muitas pessoas já não estão conseguindo avançar? Ele cansou. Cansou de orar, cansou de buscar, cansou de clamar. Sabe o que é, pastor? É porque eu clamei e não veio o resultado. É porque eu busquei e não veio o resultado. E esse é um outro problema, quando a pessoa busca apenas pelo resultado. Meu irmão, eu não prego o evangelho para que tenha um resultado e tal. Não. Eu não sirvo a Cristo por um resultado. Eu sirvo a Cristo por amor do Senhor. É a mesma coisa. Hoje você está conosco aqui. Glória a Deus. Mas se você não viesse, eu estaria pregando aqui do mesmo jeito. Tá? Como tem os cultos dia de semana. Se você vem, tem culto. Se você não vem, tem do mesmo jeito.
Se tiver uma pessoa, pregamos para uma pessoa como se estivesse pregando para as 150. Normal. O amor é o mesmo. Por quê? Não é o resultado, é o amor ao Senhor. Então, quando eu aprendo que eu preciso fazer o que o Senhor está determinando, não por um resultado que eu quero alcançar, mas principalmente porque eu amo o Senhor, o próprio Deus traz o resultado, porque Deus é fiel naquilo que prometeu. A sua palavra não volta vazia, ela se cumpre, antes ela prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Então, quando eu tenho o hábito de meditar, o que eu faço? Eu levo o meu coração a encontrar uma realidade espiritual. Os olhos da fé se abrem. Foi como o Senhor falou para Josué, Josué capítulo 1, verso 8, né? Foi Josué 1:8, acredito que seja isso. Você vai colocar para mim, Leonardo? Isso, olha lá. Ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele como? De dia e para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás o que? Bem sucedido. Então, quem tem o hábito de meditar de dia e de noite, o próprio Deus faz o que, irmãos? Ele faz o caminho da pessoa prosperar. Mas a pessoa não tem, ela às vezes é uma dificuldade para ler a Bíblia, gente. É uma dificuldade para ler a Bíblia, para meditar. O homem de Deus, a mulher de Deus que não lê a Bíblia, é a mesma coisa que você chegar numa cidade e nunca sair do lugar onde você está. Sempre depende de alguém para ir buscar algo para você. Eu preciso comprar tal coisa. A pessoa fala, olha, é em tal lugar. Eu não sei não. Por que você não sabe? Porque eu nunca fui. Experimenta aí uma vez. Não, é longe, é difícil. Vai, experimenta. A pessoa vai uma vez, pronto, agora já sei. Agora, fulano, eu não espero mais ninguém. Conta até papo, né? Como diz o nosso conterrâneo lá, fica até papudo. Agora eu não espero mais ninguém, porque eu já sei aonde é a Bíblia. É uma cidade, se você não passeia por ela, você não conhece. Eu vou sair daqui do livro dos Salmos e eu quero ir lá na cidade de Éfeso, por exemplo. Alguns têm dificuldade, mesmo cantando Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Até chegar em Éfeso, o pastor já leu, já passou para o outro. Por que essa dificuldade? E olha que eu não estou falando de pessoas que chegaram na igreja hoje ou ontem. Eu estou falando de cristãos, já há muito tempo. Manusear a Bíblia teria que ser para mim, para você, algo já comum, normal, fácil, porque nós temos o hábito de meditar, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou abrir o que, gente? Os olhos espirituais. Por que eu preciso meditar? Bom, primeiro porque eu evito tudo aquilo que o Salmo 1 me mostrou. Outra coisa, quando você medita, você consegue ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus disse assim, ele não vem com uma aparência. O reino de Deus, Lucas capítulo 17, veja aí na sua Bíblia, Lucas 17, senão você fica muito preguiçoso também. Eu vou falando para o Leonardo, coloca aí, Leonardo, coloca aí. Aí o pessoal nem mexe na Bíblia. Lucas 17. Ele vai dizer aqui, no versículo 20. Vai dizer aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está onde? Está onde? Dentro de vós. Então, como é que eu vejo algo invisível? Para que serve a meditação na palavra de Deus? É para você ver o invisível. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Quando você medita e você tem o hábito de meditar na palavra, você vê coisas que outras pessoas não veem. Tá? E eu não estou falando de vulto, nem ouvir vozes, tá? Aí é uma outra coisa. Isso é possessão. Eu estou falando das situações espirituais, que muitas vezes tem situação que as pessoas se desesperam. Elas ficam, meu Deus do céu, e agora? Aquele desespero. E você olha e fala, mas é esse aí o problema? É igual a pessoa falar assim, mas também, né, pastor, é eu que estou enfrentando, ninguém passou pelo que eu passei, ninguém sabe o que eu estou passando. Mas o fato de alguém não ter passado pelo que você passou, não quer dizer que o remédio seja diferente, a palavra é a mesma. Ninguém passou o que eu passei, ninguém sabe o que eu estou passando, tudo bem. Pode ser que eu não saiba de fato, ou saiba, mas não consiga sentir totalmente o que você está sentindo. Mas o fato de eu não sentir o que você está sentindo, não quer dizer que o remédio seja outro, o caminho é o mesmo. Para quem está passando, para quem não está passando, para quem vai passar e que passou, ou que tem que passar, não sei. Mas o caminho é o mesmo, não muda. O remédio é um só é o Senhor que opera tudo em todos, e tanto querer quanto efetuar pertence a Ele. Pertence ao Senhor. Então, eu preciso entender, o reino de Deus, eu nunca vou conseguir ver o reino de Deus. O que Jesus falou a respeito das crianças? Os discípulos lá brigando por quem seria o maior no reino, e Jesus falou assim, se você não se tornar como criança, você não vai herdar o reino do céu. Agora, criança vê coisa que adulto não vê. Criança vê coisa que adulto não vê. Pela sua pureza, ela tem visão que adulto não tem. Aí o pai e a mãe abençoado, em vez de ajudar a criança, põe medo nela. Está lá o bicho. A criança já não dorme sozinha e tal, sabe? Meu filho, então tá bom, mas tá bom, papai está aqui e tal, fica aí e tal, dormiu, saiu dali, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do mal, tudo que foi, a criança é sensível. Por isso o Senhor vai dizer, em verdade eu vos digo, que se você não se converter e não se tornar como uma criança, de modo nenhum entrarei no reino do céu, e também não pode ver. A ação de Deus, a criança percebe. Às vezes pais se assustam com as crianças dizendo o quê? Mãe, a senhora tem que orar, viu? Pai, vamos orar? Mãe, vamos orar, mãe? O senhor já orou hoje? Fala assim, acho que nós estamos precisando orar. Tem mãe que se surpreende, pastor, porque a minha filha, o meu filho falou, olha pastor, Deus está usando, sim, que quem sabe Deus já falou com você que você deveria estar orando, você não está fazendo. Quem sabe Deus já falou comigo que eu deveria estar fazendo, eu não fiz ainda. Aí Deus vai usar quem? Os pequeninos. A boca dos pequeninos, de onde vem o quê? O perfeito louvor. Então, se eu entendo que o reino dos céus eu não vejo, ele não vem com uma aparência, eu preciso entender que tem que ter uma forma espiritual de ver o reino do céu, de entendê-lo. Aí, Jesus foi falar para Nicodemos, João capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 3, olha como a Bíblia ela é bonita, gente.
as coisas vão se encaixando, né? Oh, Deus do céu. João 3. Jesus falou para um doutor da lei aqui. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 3. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Olha aí, irmãos. Por que é que a pessoa, às vezes, espiritualmente, parece que é cega? Ela nasceu de novo. O que a meditação na palavra traz? Uma consciência de Deus, uma renovação, porque aí você consegue entrar naquilo que Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 12. Você é transformado pela renovação do seu entendimento. Porque a transformação não são as vestes. Eu posso ter vindo hoje aqui de camisa regata. E amanhã voltar como? Todo engravatado, de terno. Mas não quer dizer que o meu caráter foi transformado. Mas não quer dizer que eu fui mudado. Eu posso ter sido mudado pela ação do homem. O homem falou: tem que ser assim, tem que ser assim. Tudo bem, posso fazer pela obediência. Mas não é essa, às vezes, a vontade. Não é o que a pessoa está sentindo. Diferente quando não é o homem que diz, é o próprio Senhor. Então, o novo nascimento, a pessoa de dentro para fora. Porque a mudança que é de Deus é aqui, ó, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tá? De fora para dentro é euforia. É só euforia. É só oba-oba. Agora, de dentro para fora, aí é real. Aí é verdadeiro. Aí é algo que permanece, que continua. Ô Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino do céu. Você não vai poder ver o reino do céu. Ou seja, o Nicodemos fala para ele assim: Senhor, ninguém poderia fazer essas coisas que o Senhor está fazendo, se o Senhor, Jesus, Deus, não fosse com ele. Eu vejo que o Senhor é de Deus. Aí Jesus fala assim: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do céu. Em outras palavras, tudo que tenho feito, tudo que tenho operado, faz parte do quê? Do reino de Deus que está onde? Dentro de mim. Quem tem o reino de Deus dentro dele, irmãos, ele vai mover nas mesmas obras que Jesus moveu. Ele vai se movimentar nas mesmas coisas, porque Jesus disse: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço. Então, o que faltava para o Nicodemos? Nascer de novo. Quando você tem o hábito de meditar na palavra, você evita andar nos caminhos dos pecadores, se deter na roda, no caminho dos ímpios, se deter na roda dos pecadores e parar no caminho do escarnecedor. O meditar me tira disso. Quando você tem o hábito. Agora você percebe a pessoa caindo, irmãos. O tempo todo caindo. Caindo, 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 caindo e caindo. Ele não está meditando na palavra de Deus. Aliás, hoje existe uma dificuldade muito grande. As pessoas querem Deus, mas eles não querem, irmãos, conhecer Deus através das Sagradas Escrituras. Eles querem um Deus que faça as coisas do jeito da pessoa. Sim. Né? Ah, pastor, e olha qual é a forma da pessoa conversar. Não, pastor, porque pelo menos eu acho que é desse jeito. Eu acho que Deus não quer isso para a minha vida. Não, Deus quer para a sua vida o que está escrito aqui, ó, na sua palavra. É isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. É isso que Deus quer para a nossa vida. Tá? Então não tenta tirar a palavra
E falar, não, eu sirvo o Deus que faz o que eu quero. Então ele não é Deus, ele é o Aladim. É o gênio da lâmpada. Já ouviu falar do Aladim? Sim, tem pessoa que pensa que a Bíblia é só chegar a dar uma esfregadinha. Vai sair o gêniozinho, faça 3 pedidos. Pronto, acabou, resolvido. Não, ele não é o gênio da lâmpada. Ele é Senhor. Ele é Deus. Então assim, ele tem as formas de trabalhar. E todas elas estão escritas em sua palavra. Irmãos, Deus tem, olha, tá, é um tempo de Deus trazer um avivamento tão grande para a sua igreja. Só que aquela coisa, ele pede o quê? Ensino. Ensino. Corações precisam ser transformados. Corações precisam ser mudados. Estamos com o coração endurecido. Não estamos muito preocupados com o avivamento. Não. Nós estamos preocupados com as nossas coisas. Não estamos preocupados muito com o que Deus quer de fato fazer. Eu estou preocupado com aquilo que eu quero receber, com aquilo que eu quero fazer. E quando a pessoa entra no caminho do erro, vai convencê-lo do erro. Amigo, mas está errado. Não, pastor, sabe o que é? É porque a minha felicidade. Amigo, tem um caminho para a felicidade. Para que você seja feliz, você não precisa pegar esse caminho torto. Para que a senhora seja feliz, você não precisa pegar esse caminho errado. Para que você cumpra o seu chamado e faça a vontade de Deus, você não precisa pegar um caminho torto desse. Tem um caminho correto, tem a coisa certa a se fazer. Não adianta você tentar fazer o que é certo da forma errada. Vai dar errado. E não adianta tentar brigar com Deus. Não adianta. Então eu preciso estar o quê? Atento à sua palavra, aquilo que a sua palavra nos diz. Para quê, irmãos? Para eu não cair na cilada. Porque tem muita gente dizendo, aqui é o reino de Deus aqui, ó. Olha o reino de Deus aqui, ó. Olha o reino de Deus aqui, como se o reino de Deus viesse com uma aparência. E Jesus já disse, não é assim. Não é assim que o reino de Deus vai vir. E se não nascer de novo, não vê o reino do céu. O que me leva ao novo nascimento? Irmãos, o quanto a pessoa tem de revelação da palavra do Senhor, é que leva ela a entrar no caminho de Romanos capítulo 12, que ela vai ser transformada pela renovação do seu entendimento. A partir dessa transformação, ela começa a viver o quê? O novo nascimento. E o novo nascimento é igual uma criança que nasceu. Ela já nasce contando dinheiro, não é assim não? A criança já nasce, ó, contando dinheiro. Não. Ela vai aprender. Mas tem um tanto de gente, pastor, eu nasci de novo, viu? Mas vem com tanta coisa, tanta bagagem ruim. Mas, gente, esse nasceu igual o Nicodemos, pensando assim, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente. Não. Nascer de novo é ser transformado pela renovação do meu entendimento. Quando vem essa transformação, aí evidencia o quê? O novo nascimento. Alguém vai olhar e falar, puxa, essa pessoa era dessa maneira, olha, está muito diferente hoje, está completamente diferente. Glória a Deus. Mudou. E essa mudança é o quê? É o novo nascimento. Porque se eu estou em Cristo hoje, digo que estou em Cristo hoje, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, irmãos, iracunda, briguento, nojento, ruim. Cadê o novo nascimento? Que criança é essa que nasceu cheia de mania? Cheia de coisa. Ou até nasceu, mas aprendeu tudo errado. Aprendeu tudo errado. Até na vida espiritual vai por caminho de quê? De malandragem. Sim. Existe ou não existe um malandro espiritual? Sim. Tem aquele que tudo que ele faz por alguém, o desejo é levar vantagem. Ele quer levar vantagem em cima da pessoa. É o quê? Malandragem.
aprendeu tudo errado, ou aprendeu apenas para isso. Então eu tenho que ter o cuidado, que se eu não tiver o discernimento, se eu não tiver o reino de Deus dentro de mim, irmãos, eu vou cair. Então, o novo nascimento é para quê? É para ver o invisível. E isso só acontece quando o quê? Meditamos na sua lei. Com os meus olhos, eu vejo o que está escrito. Mas com os olhos da fé, eu vejo o que Deus quer me mostrar. Com os olhos do coração, você vê o que Deus quer te mostrar. Com os olhos naturais, eu vejo somente o que está escrito. E se eu vejo só o que está escrito, se eu vejo só o que é natural, eu estou fora da visão. Por quê? Porque Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, o quê? Nós não andamos pelo que se vê, mas pelo que cremos. Quem anda por aquilo que vê é natural. Você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Achou? Tá. Eita, glória. Gosto do Leonardo aqui, porque o Leonardo é fera. Olha lá. Ó. Visto que que andamos por fé e não por aquilo que o quê? E o motivo do desespero de muitos é por aquilo que ele está? Pastor, mas eu vi com os meus olhos. Pois é. Só que eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Mas só adquire esta fé quem para ouvir, quem vai o quê? Meditar na palavra. Você está entendendo a importância de você parar para ler a Bíblia? A Bíblia. Você para, você lê, você medita, e você consegue ver o que Deus quer te mostrar ali. Porque senão eu fico só preso às coisas que estão escritas, assim, a letra. Já ouviu pessoa falar assim, pastor, fulano conhece a Bíblia de capa a capa. Geralmente eu vejo esposas falando assim, né? Pastor, meu marido não vem na igreja não, mas pastor pensa, conhece a Bíblia de capa a capa. Eu digo, não conhece nada, que se conhecesse estava na igreja. Se conhecesse estava buscando. Se tivesse o conhecimento, eu não deixava Jesus por nada. Quem tem o conhecimento não deixa Jesus por nada. Ele passa a tempestade, ele enfrenta a luta, ele passa a perseguição e tanta coisa, mas não deixa Jesus por nada. Ah, mas sabe o que é, pastor? Eu estou sim afastado da igreja, mas não estou afastado de Jesus. Olha a outra conversa que o inimigo inventou nesses dias. Sim. Porque se eu estou longe da comunhão, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Salmo 133 vai dizer isso. É como um óleo precioso que desce pela cabeça óleo precioso sobre a cabeça, né, que desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, quer dizer, uma unção sacerdotal. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para... Mas se a pessoa ela foge da comunhão com os irmãos, ah, não, porque eu fui na igreja A, deu problema, na igreja B tem problema e tal. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, já trabalhou em algum lugar que teve problema? Já ou não já? Aí você parou de trabalhar. Não, você foi para outro lugar. Pastor, eu mudei de lugar de serviço, tudo bem. E aí, onde você está, não tem problema? Ah, eu mudei de novo. E arrumou outro, arrumei. E onde você está, não tem problema? E quem é que para de trabalhar porque teve problema no trabalho? Não vou mais trabalhar. Agora eu não vou mais para serviço nenhum. Sabe por quê?
Todo lugar tem problema, essas empresas aí e tal. Eu vou abrir o meu próprio negócio. É provável que ela tenha problema com ela mesma. Sim. Quase certo da pessoa ter problema com ele mesmo. Porque, irmãos, aonde tem gente, pessoas, vão existir o quê? Problemas. Não existe problemas com as instituições. Problemas estão nas pessoas. Nas pessoas. Ah, porque a instituição isso é ruim, a instituição essa é ruim. Não tem problema com a instituição. O problema está nas pessoas. Onde tem pessoa, vai haver problema. Mas aí é que está. Quando você medita, você aprende do Senhor, Deus te dá uma unção. Aí o problema surge, sabe por quê? Porque a unção te dá condição de resolver problemas. A sabedoria lhe dá a condição de resolver problemas. Lembra da sabedoria do Salomão? Resolveu um problema das mulheres com a criança? Sim, por quê? Porque a unção me ajuda, me leva a resolver os problemas. Me dá sabedoria. Quem medita tem sabedoria, quem não medita. Você quer ver uma outra coisa que abre os nossos olhos? O jejum. Muitas pessoas fazem uso do jejum para quê? Para alcançar a bênção. Pastor, estou fazendo um jejum para receber uma bênção. Jejum não é para receber bênção. Eu estou fazendo um jejum, pastor, para ver se Deus faz alguma coisa por mim. Seu jejum não muda Deus. Se você jejuar, Ele é Deus. Se você não jejuar, Ele é Deus. Se você ler a Bíblia, Ele é Deus. Se você não ler a Bíblia, Ele é Deus. Se você vem para a igreja, Ele é Deus. Se você não vem para a igreja, Ele é Deus. Se você faz o que Ele manda, Ele é Deus. Se você não faz, Ele é Deus. Então Deus não precisa dos meus hábitos religiosos. Somos nós que precisamos de Deus, e não o Senhor que precisa da gente. Mas o jejum, deixa eu ler isso com vocês aqui, ó. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, olha isso aqui. Eu acho que você talvez não tinha visto por esse lado aqui. Mateus 9, versículo 14. Por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia, buscar o quê? Revelação, né? E quando nós começarmos a ler, você vai falar, eu já li isso várias vezes. Pois é, mas leu. Olha só, verso 14. Cadê, meu Deus? Sumiu o versículo 14, está aqui. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, diga-se de passagem, né? Muitas vezes, tá bom, desculpa aí. E os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que o noivo lhe serão tirado. Tá? Dia virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão de o quê? Jejuar. O que é isso, pastor? Veja, Jesus está aqui, carne e osso. Os discípulos olham com os olhos naturais e vê Jesus. Eles precisam abrir os olhos da fé para ver Jesus? Agora vai ter um dia que o noivo vai ser o quê? Ele vai morrer, ressuscitar e vai ser levado aos... Aí a partir desse dia, meus filhos, vocês vão ter que jejuar. Sem leitura bíblica e sem jejum, não tem como ver o reino dos céus. É porque, sabe, eu não consigo. Já tentou? Já disse a Deus, Deus, eu tenho que quebrantar minha carne.
É lógico que você não vai fazer doideira, loucura. Não vai fazer loucura. Se você não fez, nunca fez, tira uma coisa que você gosta, aquilo que você conseguir se abster, em prol de um momento de santificação, é um jejum. Como, por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer ou almoçar se ele não comer o abençoado arroz. Pastor, eu posso comer qualquer coisa, mas se eu não comer o arroz, parece que eu não almocei. Daqui a pouquinho eu estou com fome de novo. Pois é, corte o arroz. Uns dias. Diga a Deus, tais dias não vou nem olhar para o arroz. E nesse período faz bem até para o seu bolso, né? Nesse tempo faz bem até para o bolso. Mas veja, pense bem. Aí você vai e tira aquilo. Isso é um jejum. Pastor, não consigo ficar sem carne, pastor. Meu Deus, como que eu vou? Se eu comer e não tiver uma carne, corte-a. Coma outra coisa. Mas todo cristão precisa, irmãos. Jesus jejuou o quê? Quanto tempo? Um do jejum que nós soubemos, né? 40? 40? Aí você vai falar assim, pastor, também era Jesus. Eu já penso diferente. Se Jesus jejuou 40 dias, imagina nós. É a maneira de ver, é a forma de olhar. Pastor, também era Jesus, né? Jesus, 40 dias, era Jesus. Tudo bem. Mas eu já penso assim, se Jesus jejuou 40 dias, e nós? O que precisamos fazer? E a pessoa passa uma vida sem nenhum momento de jejum. O noivo foi tirado, eu quero ver, vai clarear, tá? Lembrando, mais uma vez, o jejum não muda Deus, tá? Vou jejuar aqui, quem sabe Deus diz sim. Deus já falou não 2 vezes, mas eu vou jejuar aqui, quem sabe Deus vai falar sim. Meu irmão, o jejum não muda Deus. Agora, nos muda, nos molda, nos deixa mais sensíveis à voz do Espírito do Senhor, e nos deixa mais alertas a aquelas coisas que Deus quer o quê? Nos mostrar. Então eu falei, meditação, que mais? Jejum, e vou terminar nessa aqui, oração. Oração, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Aí eu termino, que eu sei que você quer ir embora já. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Você já sabe também qual é a passagem, né? Onde o rei da Síria queria pegar o rei de Israel, que estava em Samaria, e o Eliseu sempre dava uma dica, não passa em tal lugar, não passa em tal lugar, que os inimigos estão lá, os inimigos vão estar lá, e o rei ia lá, e lá estavam os inimigos. O rei da Síria falou, quem é o traidor, que está avisando o rei de Israel que eu estou fazendo, as armadilhas? Alguém do povo dele falou assim, não rei, não tem nenhum traidor, mas ele tem o profeta Eliseu, fala tudo que você diz, até no quarto de dormir, o Eliseu sabe lá. O rei falou o quê? Vamos pegar quem? Eliseu. E eles partiram. Aqui no capítulo 6, o versículo 15, vai dizer o seguinte, olha só, 6,15. E tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Ou seja, o Geazi desesperou, porque ele só via quem? Os inimigos.
Só que o Eliseu já estava vendo algo que o Geazi não via. E falou para ele: não tenha medo não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Não tenha receio, não tenha medo. Eu imagino que nessa hora, a cabeça desse rapaz deu uma... Falou: mas como? Só estamos nós dois. Por quê, irmão? Você tentar falar de coisas espirituais com quem não conseguiu permitir que os olhos da fé fossem de fato abertos, os olhos espirituais fossem abertos, é difícil. É difícil. Você tentar explicar para a pessoa, mostrar: rapaz, tem mais conosco do que com eles. São mais os que estão conosco. Não, como assim? É como se olhar para a pessoa e falar assim: meu irmão, ó, o senhor está dizendo que você vai vencer, pode ir. A pessoa fala: como assim? Como que eu vou vencer? Sabe o que eu estou passando? Sabe o que eu estou enfrentando? É muito difícil. Às vezes, o profeta vai ser usado para te dar só uma direção. Lembra do Naamã que veio da Síria? Ele ficou pensando: o profeta vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai passar a mão, e tal, e tal. Como uma pessoa que vem à igreja e fica assim: irmão, não é errado você pedir uma oração não, tá? Por favor. Mas ele vem à igreja e nem ouve o que o pastor está pregando. Ai, que hora que vai acabar, eu preciso ir lá pedir uma oração, porque eu estou precisando de uma oração. O profeta está te dando já a direção. Eu estou precisando, pastor, que hora vai acabar esse negócio aí, esse culto aí? Vamos orar logo. Eu estou precisando de muita. Geralmente a pessoa diz que está precisando de muita o quê? Oração. Ah, pastor, oração nunca é demais. Não, eu tenho as minhas dúvidas quanto a alguns tipos de orações. Eu tenho a minha dúvida quanto a alguns tipos de orações. Dizer que nunca é demais, depende de quem estiver orando. Então, eu prefiro, tem um grupo ali meio seleto de pessoas que vão orar e vão interceder. Mas, veja, o Eliseu conseguia ver o que o Geazi não via. Tem situações que Deus vai mostrar para você, e outras pessoas não vão perceber. Deus mostra para você, outras pessoas não percebem. Rapaz, fica tranquilo, mas são os que estão conosco. Aí o que o Eliseu fez, gente? No versículo próximo, vai dizer o quê? Olha lá, 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Deixa eu fazer uma pergunta: Geazi estava cego? Você viu minha fala regional agora escapou, você viu? O regionalismo, ai Jesus. O Geazi estava cego, gente? Mas por que o profeta orou para que os olhos dele se abrissem? Para que ele abra os olhos, para que ele veja. Mas ele já estava vendo. Mas vendo que era o quê? Natural. Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros, cheio de cavalos, carros de fogo, em redor de Eliseu. Ou seja, meu filho, desde o tempo que Deus abriu os meus olhos espirituais, eu sei que para todas as batalhas que surgem, o Senhor já trouxe 2 anjos guerreiros, que vão estar comigo em meio às batalhas. O Eliseu falou: não, fica tranquilo, mais são que estão conosco. Não, mas não estou vendo nada. Deus abre os olhos dele para ele ver. E ele viu todo o exército que estava ao redor de Eliseu. Sabe por quê? Porque Deus, quando chama você para uma obra, para um trabalho, para algo que é para fazer para Ele, os anjos, você lê o Salmo 91, o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guarde. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que você não tropece com os teus pés em alguma pedra.
o salmo ainda vai dizer o seguinte: que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que o temem, e esse anjo os guarda. Você pode não perceber, mas tem anjos do Senhor ao seu redor constantemente. Você pode não perceber. Ah, pastor, o inimigo. Que inimigo? O inimigo está ao derredor. Ele não vai conseguir se aproximar. Não vai. Por quê? Porque ao redor tem o quê? Os anjos do Senhor que estão nos guardando, gente. E o que abriu os olhos do Geazi? Foi o quê? A orar. Orar. Então, 3 coisas que eu e você precisamos fazer que e são fundamentais: meditação na palavra, jejum e pensa bem. Dá uma olhadinha agora e observa, avalie-se a si mesmo. O homem julgue-se a si mesmo. Por que algumas coisas não estão acontecendo? Por que algumas revelações não estão vindo? Por que eu não estou conseguindo ver muitas coisas? Por que eu não estou conseguindo perceber? Porque não há meditação na palavra. Porque não há jejum. Porque não há uma vida de oração, gente. Eu tenho falado aqui já há algum tempo sobre isso. Oração. É só você olhar os evangelhos. Gente, Jesus orava muito. Se Jesus orava muito, porque eu sou dessa visão, que Cristo, se Ele fazia, eu tenho que fazer mais. Aí você vai olhar os evangelhos. Marcos, Lucas, Mateus, eles vão dizer o quê? E Jesus saiu à noite e ficou a só no monte, foi orar à noite. O outro fala, estava orando de madrugada. O outro diz, levantava cedinho, antes do dia nascer e estava orando. O outro disse, ao cair da tarde, ele ia orar. Então ele orava de manhã, tarde, noite e madrugada. Jesus, tá? Jesus. E nós precisamos orar? Precisamos orar? Aí eu vejo, puxa, o homem de Deus, a mulher de Deus não ora. O homem de Deus, a mulher de Deus não busca, não aplica o coração em fazê-lo. Como é que Deus pode trabalhar, gente? Como é que Deus pode fazer? Jejum, pastor? O que é jejum, gente? Não faz. Não consagra um jejum ao Senhor, não faz, não tem uma vida de oração e não medita na palavra. Pronto. Mas eu quero Deus. Não, pastor, eu determino em nome de Jesus. Tudo bem. Determinando tu alguma coisa, você te afirme, né? E a luz vai brilhar no seu caminho, mas está sem vida com Deus. Está sem vida. Não, pastor, já falei, já deu tudo certo em nome de Jesus. Sem vida com Deus? Sem vida com o Senhor? Então, o que a pessoa está dizendo não é pela certeza do que a palavra lhe trouxe, é só um pensamento positivo. Pensamento positivo muita gente tem. Não, pastor, tem que pensar positivo. Tudo bem, pense positivo. Não estou dizendo para você, né, ser uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista. O que eu estou dizendo é que toda coisa positiva em mim tem que vir da palavra, gente. Porque só um pensamento positivo, quando vier uma tempestade, ele cai, não tem que o sustenta. Agora, pela palavra, não. Ele é uma casa edificada sobre a rocha. Aí pronto, meu irmão, aí não cai. Compreenderam isso, sim ou não? O que a igreja precisa praticar para ver a glória do Senhor Deus? Meditação na palavra, jejum. São essas coisas. Essas coisas santificam. Essas coisas santificam. Essas coisas nos ajudam. Essas coisas nos levam para mais próximo do Senhor. Tá? E é o que Deus espera ver nas nossas vidas, gente.
Espera ver em nós, para que Ele possa então operar segundo as suas riquezas, segundo as grandezas de suas obras. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida ainda. E não estou falando aqui por falar. Eu estou falando na certeza que Deus trouxe ao meu coração. Deus quer abençoar muito essa congregação. Deus quer abençoar muito essa congregação. Mas ainda tem muitas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas, que não têm uma vida de oração com o Senhor, que não têm uma vida com Deus, frequentam cultos, mas não têm uma vida com Deus, frequentam cultos, mas não têm o hábito da leitura bíblica, frequentam cultos, mas nunca consagraram um jejum ao Senhor, frequentam cultos, mas não têm o hábito da oração. Eu tenho que olhar Jesus, que é o quê? O autor e consumador da minha fé. Paulo dizia: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós temos que imitar a Cristo. E Cristo não... muitos pensam que o ponto forte do ministério de Jesus era o quê? Eram os milagres. E os ensinos. Tudo isso são coisas que eram o quê? Vistas. Mas o ponto forte de todo o ministério não é aquilo que é visto pelo homem, mas aquilo que é visto por Deus. Pegou? Todo o ponto forte de todo o ministério não é aquilo que as pessoas veem. O ponto forte é o milagre. Não. O ponto forte, porque o milagre todo mundo vê. O ponto forte é o oculto, o secreto com Deus. Esse é o ponto forte. Quando você tem um secreto com Deus, Deus põe palavras nos seus lábios. Quando você tem um secreto com Deus, a virtude do Altíssimo vem e opera. Aí milagre acontece, irmão. A pessoa é curada, a pessoa é liberta, o outro é livre, as coisas acontecem. Mas é preciso o quê? Ter esse momento que é o secreto com o Senhor. Entenderam isso, sim ou não? Então vamos fazê-lo para que o Senhor tenha liberdade. Deus quer muito abençoar teu povo, Deus quer muito abençoar a tua igreja, amém? Fique em pé, por gentileza, irmãos. Isso, eu quero orar com você, eu quero clamar, para que o poder de Deus se manifeste sobre tua vida, para que a glória de Deus venha sobre ti, para que o Senhor opere segundo as riquezas de sua promessa. Eu tenho tanta certeza da manifestação do poder de Deus, tanta certeza, que eu digo, primeiro pelo que a Bíblia diz, segundo pelo que o meu coração crê muito. Gente, não há impossíveis para o Senhor Deus. Não há impossíveis, não tem barreira, não tem muralha, mar vermelho, Jordão, fornalha de fogo, cova de leões, fome, sede, nada disso pode atrapalhar. Deus opera em todos os sentidos, em todos esses aspectos. Deus trabalha, Ele faz, meu irmão. Então o impossível está muito dentro daquela pessoa que o quê, irmãos? Que não conseguiu ainda meditar na sua palavra. Ele ainda só tem os olhos naturais, só crê no que vê, só crê no que sente. Até a tua oração parece que é perdida, em muitos casos, porque a pessoa diz assim: puxa, mas eu não senti nada. Gente, eu tenho certeza que quando eu digo Senhor, eu me apresento diante do Senhor aqui, em nome de Jesus, eu tenho certeza, convicção que Deus naquele momento, imediatamente, não porque somos alguma coisa, não é para nos ensoberbecer, mas é para saber o que, irmãos? Que Deus nos ama de fato, que Deus nos ama de verdade, e que Deus não quer nada mais de nós do que, irmãos, do que um coração disposto a fazer sua vontade. A estes, o Senhor está trabalhando para exaltar. A estes, Deus está trabalhando para levantar.
Deus tem prazer na prosperidade do justo? Deus tem prazer em te abençoar? Deus não se alegra do teu sofrimento. Deus não se alegra da tua dor, da nossa dor. Puxa, a maioria, a grande parte aqui é pai e mãe, não é verdade? Você vê um filho passando alguma coisa, e você fala assim: meu Deus, se fosse comigo era melhor, né? Eu troco de lugar com ele, trocávamos rapidamente. É ou não é, gente? Rapidamente. Se é um filho, é uma filha, você troca de lugar rapidinho. Não, vamos. Por quê? Porque você não quer vê-lo passar por aquilo, você não quer vê-la passar por aquilo. E será que Deus é mau? Que Ele está olhando para a pessoa sofrendo e está lá, tá vendo? Estou pesando a mão. Não, gente. Não. Deus quer que a igreja desperte, Deus quer que a igreja acorde. Se a igreja é do Senhor, tem que ter o Senhor. Se a igreja é do Senhor, tem que ter o Senhor. E como é que vemos o seu reino? Como é que vemos o Senhor? Meditação na palavra, jejum e oração. A meditação vai trazer a visão do o novo nascimento, que não nascer de novo não vê o reino do céu. Vai fazer prosperar os teus caminhos. Quem já tem o hábito de meditar na palavra de Deus, gente, já está bem encaminhado. O jejum vai quebrantar a carne, porque quando você tem a revelação, tem um outro problema, porque se a carne estiver gritando, você não vai obedecer a revelação, você não vai obedecer o mandamento, Então, e a oração? A oração te ajuda a decidir. A oração te ajuda a decidir. Depois da oração que Jesus escolheu os discípulos, foi depois da oração que ele caminhou sobre as águas e foi até o barco. Grandes obras do Senhor Jesus foi depois da oração. A oração te ajuda a decidir. Quem não ora, toma decisão errada. E se você orou, Deus lhe deu uma decisão, faz o que Deus está mandando. Porque às vezes a pessoa não quer abrir mão do que ele está querendo fazer, quer um apoio para aquilo que ele vai fazer, e Deus não vai apoiar a coisa errada. Então tudo isso nós precisamos observar e ver para a glória do Senhor. Amém? Eita, pensei que eu tinha caído aqui. Falei, caí. Não, né? É a TV. Falei, caí aqui, pronto. Oh, Jesus. Fecha os teus olhos, meu irmão. Isso. Eu creio que Deus pode operar um milagre agora na sua vida. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você necessita. Mas Deus pode operar um milagre agora na sua vida. Tinha alguém que estava precisando de um milagre dentro de um hospital. Eu mandei um recado para a pessoa. Disse assim, faz um propósito com Deus. Diga a Deus que você vai servi-lo de todo o coração. E Deus vai te tirar daí de dentro. Deus vai te tirar daí de dentro. Faz um propósito com Deus. Não falei mais com a pessoa, mas já saiu do hospital dentro de 2, 3 dias. Coisa que era para demorar. Às vezes está faltando você fazer um compromisso com Deus. Compromisso de oração, de consagração. Você fazia e parou. Você fazia e parou. Você parou de jejuar, você parou de consagrar, você parou de ler a Bíblia, parou de meditar nos ensinos do Senhor de dia e de noite, deixou tudo. Mas hoje o Senhor está dizendo, volta que há tempo, não tem nada perdido. Ore a Deus agora, porque quando começarmos a orar, Deus vai operar milagres aqui em nome do Senhor Jesus.
Não vai dar tempo de pegar todo mundo, não. Só quem ficou, não vou pegar o testemunho, não, que não vai dar tempo, estou em cima da hora. Depois da oração, tá minha irmã lá, Deus abençoe. Quem mais, gente? Lá aqui atrás, 2, 3. Quem mais? Pastor, depois da oração, senti melhor, estava sentindo um mal-estar, qualquer coisa, desapareceu agora, em nome de Jesus. Só para eu ver. Que foi agora. 1, 2, 2. A senhora quer contar, irmã? É? Então corre lá, pastor, rapidinho. Gente, pode sentar. Eu vou terminar já. Isso, pode sentar. Deixa eu só ouvir a irmã lá. Que não dá tempo, eu estou bem em cima da hora. Mas deixa eu ouvir a irmã ali. Bom dia a todos. Bom dia, meu. Estávamos... O que deu? Espera aí, o microfone parou. Parou o microfone? Ismael, preciso terminar hoje, Ismael. É a captação do outro ali, é mais complicadinha. Aí, pastor. Agora, minha irmã. Tá ligado? Bom dia. Bom dia, meu irmão. Estava um pouco nervosa agora, até chorei. Muita dor nas costas, uma sonolência. Não conseguia ouvir o culto direito. Daí eu saí, fui no banheiro, eu voltei, estava melhor. Mas estava com muita dor nos braços, muita dor nas costas, uma coisa ruim por dentro. E eu já acordei com um pesadelo horrível. Tinha explodido a minha casa, meus bichos de estimação e a mãe. Eu falei, eu vou na igreja, mas agora estou melhor. Tá. E perdão por chorar, mas é porque eu fiquei muito tudo bem, minha irmã. Tudo bem. As dores desapareceram? Sim. Já mexeu o braço aí, olhou? Estava ruim, doía o ombro, doía as costas, tipo uma pontada. E um mal-estar horrível, uma sonolência, né? Eu não conseguia ouvir o culto direito. Eu ficava girando aqui dentro. Mas eu melhorei, graças a Deus. Então, glória a Deus. Toma posse da bênção, da vitória em Amém. nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus Cristo, irmãos. Eu não vou ter tempo de pegar mais. Tem mais alguns irmãos também que levantaram a mão. Não vou ter tempo, eu estou em cima da hora. Deixa eu só me despedir do pessoal de casa, amigos de casa. Deus abençoe vocês. Hoje temos o nosso culto às 18 horas. Se você é aqui de Sinop, esteja conosco na Avenida das Figueiras, 991, aqui no centro. Às 19 não, às 18 horas hoje, tá? Às 18 horas. 19 amanhã, na segunda-feira, tá bom? Tem a segunda-feira aí do congresso comigo, ninguém pode. Então, meio-dia e 19 horas na segunda, tá certo? Gente, Deus abençoe e fique na paz em nome do Senhor Jesus.